E nesse módulo a gente vai estar falando sobre como fazer Machine Learning com uma arquitetura muito interessante chamada Lambda da AWS. Viu, pessoal? Vou falar um pouquinho sobre ela, inclusive, que é uma coisa que anda crescendo muito no processo, né, no pipeline de Machine Learning, porque é uma arquitetura que simplifica a produção de modelos. Como isso funciona, pessoal? Bom, a AWS Lambda ela tem um conceito de serverless computing. O que seria isso? É uma computação sem necessidade de servidores pré-configurados. Então ela é totalmente orientada a funções, a disparos de eventos. Ela é paralela e processa cada acionamento. Tá? Então cada requisição ou cada processo que é realizado é feito uma chamada desse modelo, de acordo, claro, com o tamanho da carga de trabalho. Existe sim um certo limite, a gente não vai discutir aqui, né, porque é uma visão um pouco mais arquitetural, mais de recursos, mas a princípio sim, toda a necessidade de machine learning dos seus modelos de ciência de dados podem ser escalados na AWS Lambda. Inclusive eu vou falar das vantagens, que é justamente facilitar esse processo. Modelo de cobrança a cada 100 milissegundos de execução desse código que você enviou e também pela quantidade de vezes que o código é acionado. Então, assim, sem entrar muito no mérito, em relação a uma instância que você sobe e paga por serviço ou paga por segundo lá na nuvem, aqui você só paga pelo que foi executado e pela quantidade de vezes que foi executado. Em alguns trabalhos na internet a gente vê até 40 vezes mais barato um modelo Lambda em relação a um modelo de instância como o EC2. Tá? Então aqui embaixo a gente tem um esquema de como funciona. A primeira coisa é que você faz o upload do seu código, tá, para o AWS Lambda. Ou então você até pode escrever funções lá. O AWS Lambda tem um editor que você pode fazer esse tipo de coisa, fica bem facilitado também. No exemplo que a gente vai estar usando, a gente vai fazer tudo do zero, tá, pessoal? E é a partir de uma IDE, então a gente vai mandar nosso código para lá. Uma vez que você envia, claro que existe uma arquitetura que ele segue e que basicamente utiliza os buckets do S3. Ele utiliza o armazenamento da AWS para que você envie o seu código e ele passe a executar assim que for solicitado. Então ele utiliza essa ponte do S3 para essa arquitetura Lambda. Então uma vez que esse seu código que está hospedado lá num bucket é acionado por alguma mídia, né, um navegador web, um aplicativo, o que vai acontecer? Ele vai executar essa sua instância. Tá? E claro, você paga simplesmente pelo que você utilizar. Bom, um comparativo que eu achei bem interessante é que o Lambda é como se fosse um Uber. O carro não é seu, a arquitetura não é sua, você não subiu a sua instância, é compartilhada e você até chega onde você precisa e paga pela viagem, apenas. É muito diferente de como se você tivesse que comprar o seu carro, que é você subir a sua própria instância e tem várias coisas no caminho, né? Tamanho, configurações iniciais, sistema operacional, tem um monte de coisa que você veria nesse modelo de comprar o seu carro, de comprar a sua arquitetura, tá? Então o Lambda simplifica muito isso. Vantagens especificamente para Machine Learning, viu, pessoal? Mas pode ser replicado aí para outras áreas também. O menor atrito para as fases de produção de modelo. O que isso significa para quem é cientista de dados? Às vezes o nosso background não é muito engenharia de software. Então você utilizar Jenkins, você utilizar Maven e outras arquiteturas para gestão desse modelo, para produção desse modelo, dá um trabalho e não é o background de muita gente. O Lambda facilita porque ele não tem atrito, você simplesmente pega o seu modelo, coloca numa forma de consumo, a gente vai ver que o mais utilizado é o Flask, então a gente coloca no Flask a nossa função de teste, e nesse ponto as entregas passam a ser constantes e dimensionadas de acordo com a quantidade de recursos que nós assim querermos. Então nesse ponto é muito mais simples você fazer um upload de um código seu de Machine Learning para rodar em produção.
E claro, a facilidade de entrega pelo próprio time que está envolvido nas partes de Data Science e Machine Learning. Então isso dá um conceito de muito mais autonomia para a gente trabalhar. Tá? Então essas são as vantagens. O que a gente vai estar fazendo em relação às etapas, pessoal? A primeira coisa é a gente desenvolver o modelo de Machine Learning que nós queremos. Depois a gente escreve esse cara em formato Flask, deixa as URLs, configura as routes, né, as rotas, cria os parâmetros, configura o Zappa, eu vou falar um pouquinho sobre ele também. A gente cria a branch que a gente quer no modelo de Lambda, se é de produção, se é de dev, se é de homologação. E, claro, a gente submete isso ou atualiza a todo tempo. E aí vocês vão ver que a etapa fica muito sem atrito. Depois que a gente configurar uma mudança de código, é só reescrever lá, resubmeter o seu trabalho, né? E já passa a funcionar. Então vamos junto aqui. Se você acompanhou a aula anterior, a gente falou um pouquinho de como constrói um sistema de recomendação baseado em vizinhos utilizando um modelo de filmes. Tá? Que pode ser aplicado justamente por ser uma filtragem colaborativa, a gente pode aplicar para várias outras instâncias, livros, né, e por aí vai. Nesse ponto, esse notebook ele já está com um modelo, tá? Eu vou deixar o link aí da aula anterior, e aí a gente consegue ter um modelo desse cara funcionando. Nesse ponto, a gente precisa de colocar isso daqui num modelo, claro, num formato estrutural para que seja executado. A gente está usando o Colab e utilizamos isso daqui para um processo de ciência de dados, um processo de construção do modelo. Ele já está pronto, está funcionando, a gente tem que produtizar isso, tá bom? Então, nesse ponto, pessoal, como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse cara. Nós estamos aqui com o PyCharm aberto. A gente vai criar uma aplicação Flask, tá certo? Vamos chamar essa aplicação Flask de exemplo Lambda. A gente vai configurar um ambiente virtual. Vamos deixar ele aqui dentro da pasta. Com o Python 3.7, que é um Python mais compatível de todos para esses trabalhos de Machine Learning. Então vamos criar aqui o ambiente. Ok, configurado. Só lembrando, pessoal, não é necessário que se utilize o PyCharm. Qualquer IDE funciona, até editor de texto. O PyCharm, obviamente, como muitas IDEs, Visual Studio, NetBeans, ajuda a gente nas partes de construção do código, tá? Com consoles, com debuggers, com uma qualidade superior aí, controle de versão, para a gente poder produtizar isso melhor. Então aqui, reparem que quando eu criei uma aplicação Flask, ele já criou um template para mim, natural isso daqui. O ambiente virtual foi instalado só o Flask, então a gente precisa de instalar o Zappa, tá? E a gente precisa de portar o código presente, no nosso caso aqui, para o nosso PyCharm aqui, para o nosso código. Então, vamos junto aqui para a gente ver como isso funciona. Primeira coisa é a gente importar, então simplesmente é uma tarefa de Ctrl+C, Ctrl+V aqui, já que cada célula dessa vai virar instruções de código, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter que importar as bibliotecas, certo? As bibliotecas não estão instaladas, a gente vai ter que instalar depois. Vamos fazer isso um pouquinho depois. Vamos só portar o código então. Nesse ponto, galera, é importante uma coisa. A gente precisa de criar uma função para ser esse conjunto de Machine Learning. Qual que é o objetivo? O objetivo é que a gente empacote isso daqui numa função, passe alguns parâmetros, se assim for necessário. E nesse ponto, a gente precisa de realmente deixar isso preparado para o Flask. Então aqui eu vou criar uma função, tá, chamada recomendar. O recomendar, vamos precisar de um ID de usuário, tá? ID de usuário.
ID de usuário, que eu expliquei na aula passada em relação a este código aqui, tá bom? Aí a gente pega exatamente um ID para passar como parâmetro e não usa esses caras aqui, tá? Então, nesse ponto, a gente vai migrar. Vou pedir aqui para ler esse arquivo que já está lá. Pode ser um banco de dados, o que é recomendável. Pode ser um arquivo no S3. Beleza? Então, o código é seu. Você pode montar o seu modelo da forma com que você achar melhor. Tá? Vou tirar os heads, porque os heads é de teste. Então, o importante são só as instruções que vão criar a estrutura do meu modelo. Tá? Vou colocar aqui o modelo de rating também. Aqui. Então, só lembrando, nós temos o dataset de filme, de avaliações, e tem que juntar os dois baseados no ID do livro, do filme, tá? Depois que a gente fez isso, a gente começa a fazer a montagem da tabela. Então, tá aqui o código. Aqui é especificamente o nosso modelo de vizinhos próximos, né? A nossa recomendação aqui. Vou migrar esse from import aqui lá para cima, porque é necessário que seja instalado depois. Tá vendo que está dando problemas aqui de entendimento, de import. E nesse ponto aqui, esse query index é o que a gente vai portar. Tudo bem? Então, depois do fit, nós precisamos desse query index. Repare que esse query index, nos nossos exemplos lá, é o índice onde está aquele usuário, tá? Então aí a gente precisa de passar, só vou mudar o parâmetro aqui para ficar igual ao nosso exemplo. Esse index usuário que será passado como parâmetro, a gente precisa de colocá-lo na query index, né? Então imagina que numa chamada de um determinado serviço, o usuário que queira a recomendação, ele vai passar como parâmetro o índice do usuário na tabela e ele vai retornar com os vizinhos próximos dele. É isso que o nosso modelo faz. Então, a index da query, que é o que a gente utiliza em vários momentos aqui, pega da index do usuário para que a gente faça essa busca, utilizando os parâmetros aqui de até 6 vizinhos próximos nesse caso. Então, vou fazer desse jeito. Aqui são os prints. Isso daqui é bem importante nesse momento, porque nós não vamos trabalhar com prints mais. O que isso daqui tem que virar, pessoal? Tem que virar um JSON, tá? Isso daqui tem que virar um JSON. E como que eu faço isso? Bom, o Python tem uma facilidade, porque a gente pode criar aqui um dicionário chamado parâmetros. E cada um desses parâmetros que entrar aqui dentro, a gente pode criar como uma chave, né? E nesse caso vai ser o ID do usuário recomendado e a distância dele, se vocês lembrarem lá da nossa aula. Então, o primeiro a gente vai solicitar a quantidade de usuários aqui e só fazendo uma distinção do índice do usuário recomendado em relação ao que vai ser o cliente, né? O recomendante nesse caso, e aqui a distância. Então, vou formar um JSON exatamente com isso, pessoal. O vizinho próximo que eu tenho que recomendar e a distância dele, tá? É isso daqui que a gente vai fazer. Então, eu vou criar aqui um dicionário. Cada chave do dicionário vai ser um vizinho e cada valor do dicionário vai ser a distância dele. Isso aqui vai ficar bem mais simples da gente poder mexer. Então, eu preciso de evitar o primeiro elemento porque é ele mesmo. Então, não faz sentido que a gente recomende o cara para si próprio. Então, nesse caso, eu só vou inverter a lógica aqui, que se o i não for 0, ou seja, não for o primeiro elemento, eu vou evitar essa instrução, tá? E aí, com certeza, se for diferente de 0, eu vou adicionar ele no dicionário. Como que eu adiciono? Params na posição key, e essa aqui é a chave que eu quero, tá?
essa chave aqui eu vou colocar como sendo o meu índice flatten, vocês vão lembrar disso. Este cara vira minha chave, tá, pessoal? Uma coisa importante é o seguinte, nós temos que converter isso aqui para string, porque o índice é numérico e o JSON ele precisa que seja um número, uma string, tá, pessoal? Isso é importante. Então, pega o ID do índice e converte para string para ficar no padrão JSON que isso aqui vai enviar depois. E claro, o valor dele vai ser a distância deste cara, tá? Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Distâncias flatten, tá sobrando um parênteses aqui. Então, eu formei um dicionário com esses dados, exatamente esses dados aqui. Tá? Isso vai depender muito do tipo de modelo, viu, pessoal? Posso fazer um modelo de árvore em um outro problema e salvar como um pickle e jogar para o Lambda? Posso, é perfeitamente natural isso. Você coloca o arquivo pickle no S3 e sobe lá no Lambda. Oportunamente estarei falando sobre isso também. Nesse caso, vocês vão lembrar que o modelo de vizinhos é um modelo de instância, então ele roda na memória. Tá? E nesse ponto eu estou rodando, cada vez que o usuário chama, eu estou re-executando este fitting completamente. Vantagens e desvantagens, claro que a vantagem é quase que uma solução em tempo real ali, à medida que o seu banco de dados evolui, você está retreinando o seu modelo. Desvantagens é que isso pode, dependendo da quantidade de dados e da quantidade de usuários, dar um crash aí, levar a complexidade da sua etapa de treino e teste muito alta. Então dá uma latência muito grande se for um grande serviço, né? Imagina o Netflix fazendo isso online. É um desafio que eles tiveram, que no passado eles utilizaram esse modelo de KNN e precisaram de migrar porque não era eficiente para um near real time aí. Mas tudo bem, esse é só um exemplo clássico aqui para a gente poder mostrar para vocês. Então criei aqui o meu dicionário, basta que eu retorne. Então return params, é esse cara que eu preciso de retornar. Bom, a minha função de recomendação já está quase pronta. Basta que eu chame ela dentro do Flask, tá? Então, a rota que eu quero criar para o Flask, não vou deixar a principal não, eu vou colocar aqui um recomendar. Então, barra recomendar, e ele tem que passar um index. Isso aqui já é padrão do Flask, viu, pessoal? Então, aqui é importante, esse parâmetro aqui tem que estar na função associada. Então, eu vou passar um index aqui. E o que é minha função Hello World? A gente vai deixar esse nome só para ficar mais tranquilo. O que ela vai fazer? Simplesmente ela vai chamar o meu método de recomendar passando esse index que veio de um get, tá? Esse aqui é um get. Uma vez que ela passa para cá, isso aqui é executado, retorna o meu dicionário e é isso que ele faz. Tem um comando chamado JSONFI, eu não vou utilizar no momento, mas ele vai retornar um dicionário que é aderente ao modelo de JSON que a gente vai estar trabalhando, tá? Como response. Vou instalar as bibliotecas que estão faltando, a gente tem uma facilidade aqui, porque já está sendo executado no nosso Virtual Env, tá? E aí eu vou dar o pip install pandas numpy sklearn Flask já existe e o Zappa. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o Zappa enquanto instala. Pessoal, o Zappa ele é simplesmente uma biblioteca Python para que você faça o upload sem atrito e com as configurações que você utilizar na AWS programaticamente para mandar o seu código do Python, do Flask, para a arquitetura Lambda lá. E como ele é completamente de ponta a ponta, simplesmente com os comandos que você executa no Zappa, você já deixa isso em deploy. Você já deixa isso pronto, ele retorna até o link para você consumir o seu serviço. Tá? Então é uma solução bem interessante, claro que ele precisa de algumas configurações que a gente já vai fazer, tá?
Porque ele precisa de saber primeiro qual é a chave que você vai usar, qual é o acesso que você tem na AWS, e a gente vai ter que ir lá na AWS para resolver isso agora. Tudo bem? Então, enquanto instala aqui, a primeira parte que a gente vai ter que lidar com o Zappa é fazer essa configuração. Primeiro a gente só vai testar o nosso código, claro, ver se está funcionando direitinho, e depois a gente já vai partir para a configuração. Lembrando que tem que ter uma conta válida da AWS, né? Tem que estar configurado. E a grande vantagem é que a arquitetura Lambda tem um valor gratuito lá de até N execuções no mês. Então, até N execuções no mês, testes, pequenos testes, aprendizado, você acaba não pagando nada normalmente. Então, a primeira coisa é a gente ir lá na AWS e criar um modelo de acesso. Então, a gente vem aqui no console de gerenciamento, vou fazer o login. Estou aqui com o login aberto. A gente vai vir no IAM. Controles de acesso da AWS. E a gente vai criar um usuário. Esse usuário é o que será utilizado para que a gente faça o acesso Lambda programaticamente. Significa que o Zappa vai utilizar esse usuário para fazer os deploys que a gente precisar. Então vamos colocar um exemplo aqui, tá? Teste Lambda. Esse é meu usuário. Acesso programático. Nós temos que definir as permissões deste cara e aí a gente cria um grupo para isso. É interessante esse passo, tá? E na verdade é muito importante, porque não deixar ele com um acesso full, porque pode ser que a gente tenha alguns problemas. Bom, e para facilitar as permissões, né, as políticas que a gente chama do grupo, a gente vem e coloca isso em políticas em linha, uma política personalizada, para a gente poder não ter problema de acessos, tá? Porque o Zappa, ele precisa de todos estes acessos, de todos esses serviços da AWS para funcionar. Vou deixar o modelo ali no link de referência para que a gente faça as alterações necessárias. Uma delas é que você tem que colocar exatamente o seu ID de conta para funcionar com este Zappa Lambda Execution Rule. Então está aqui associado a esse recurso e aqui todas as permissões de acesso e de escrita e de leitura, tá? Isso é muito importante. Vamos colocar aqui o nome da política, Lambda teste, e a gente aplica essa política para o nosso grupo de teste aqui para fazer o deploy do Zappa. Criei o teste Lambda e vou associar um usuário a este grupo aqui. Criar usuário e criar o grupo já está pronto. No momento que você cria, você ganha exatamente essa chave de acesso. Tá? É essa chave de acesso que a gente vai utilizar no Kappa. Ó, tudo instalado direitinho. Beleza? Como o Kappa já foi instalado, a gente agora precisa de partir para uma configuração muito importante que ele precisa, que é das credenciais da AWS, antes da gente configurá-lo de fato. As credenciais da AWS, pessoal, eles dependem muito do sistema. Se for Linux, fica lá na partição principal, é uma pasta .aws credentials que você cria. Se for no Windows, fica na raiz do seu usuário. Então, como que eu estou utilizando Windows, eu vou vir aqui na minha partição principal, bem aqui. E aqui eu tenho simplesmente a pasta AWS. É esse arquivo aqui que você cria, tá? Nesse caso eu já criei. E você tem que colocar esses parâmetros, tá? Default, que é a chave de acesso e o secret, tá? Que estão exatamente bem aqui. Então vou copiar esse cara aqui. Vou jogar ele aqui. Vou copiar esse cara aqui. Vou jogar ele aqui. Opa. Vou jogar ele aqui.
salvei. O capa vai vir neste diretório, repara que está na raiz do meu usuário, e ele vai ter que submeter isso na autenticação da AWS para fazer o meu upload, meu deploy. Beleza? Então é só isso que eu preciso. Nesse ponto, para que eu starte o Zappa, eu venho aqui e digito o comando especificamente dele. Antes disso, já que já instalou, a gente vai vir aqui e vai testar o nosso código, tá? Eu venho aqui e coloco um rodar. Vamos garantir, né? Vamos garantir que esteja funcionando direitinho aí. Então tá rodando aqui localmente, tá? Repara que nessa parte não tem URL associada, a URL associada é recomendar e aí um determinado ID de índice. Então repara que nesse momento ele já está executando a minha função, tá? Tem um probleminha aqui, a gente vai ver por quê. É importante agora essa parte de erro de valor. Vamos ver qual foi o problema que deu aqui. Localização do índice por um inteiro. Vamos ver a linha que esse cara deu problema. Query index, achei. Query index aqui tá como uma string, tá? Só lembrando, quando ele sai do meu get, aqui, ele está com um valor string. Então, basta que a gente adicione uma... Explicitamente eu vou colocar, né? Que o meu index passa a ser um inteiro. Tudo bem? Porque senão... O erro é exatamente esse. Você só pode fazer uma busca no índice se esse índice for inteiro. Então a gente vai rodar o nosso servidor aqui para ele poder pegar as modificações e vamos acionar a função novamente aqui. Recomendar para o usuário 230. Vamos ver se vai dar. Não, dessa vez não deu erro, beleza. Então repara que ele recomendou os vizinhos aqui e a distância de cada vizinho em relação a ele, tá? Então já está funcionando aqui, tá bonitinho, a gente vai poder fazer um deploy lá para o Lambda, que sempre que for solicitada uma recomendação para um usuário, ele vai retornar os vizinhos próximos e as respectivas distâncias, beleza? Então vamos junto aqui. Voltando para cá, a gente vai agora ativar no terminal Zappa init, viu? Esse aqui é o comando que começa a configurar o Zappa. Então aqui ele dá a telinha, bem criativa inclusive, tá? Então bem-vindo ao Zappa, é um objetivo de ser serverless na AWS Lambda. Então aqui a primeira coisa que ele pergunta é, como é que você vai chamar o seu ambiente? Nós temos Dev, Staging, Production, depende muito do nível que você quer colocar isso no Lambda, tá? Vamos colocar que seja de produção. Então, vou colocar um production aqui. Tem algumas configurações. Normalmente aqui, se você vai utilizar o ibcli ou não, ou outro. Vamos deixar como padrão, porque isso daqui a gente não precisa de mexer. Essa parte aqui é importante. Por quê? Como a arquitetura Lambda ela precisa do S3 para salvar o seu script, né, o seu conjunto de códigos, para executar assim que for solicitado, ele utiliza o S3. Nesse ponto aqui, se você não quiser criar lá na mão um bucket e colocar aqui o nome dele, o próprio Zappa cria um padrão. O que é bem legal, inclusive, que é só eu dar um enter que ele vai lá e vai acabar criando um S3 para mim. Tá? Um bucket para que eu faça o upload dos meus scripts. Tá bom? Então aqui ele já conhece por padrão, tá? O nome do nosso app é app mesmo. A gente vai manter isso daqui direitinho. E aí ele já pergunta se você quer opcionalmente colocar em todas as regiões da AWS para uma escalabilidade global. Vamos deixar em não, que é o padrão, porque a gente não está com essa necessidade no momento.
E aí, o que ele faz? Ele cria uma chave, tá, com as configurações que fica salva bem aqui no nosso projeto. Então, isso aqui parece legal? Sim. No momento que a gente fecha essa configuração, ele salva bem aqui um arquivo JS, JSON de configurações. Tá? Então essas daqui são as configurações do nosso Zappa. Agora, simplesmente a gente vai chamar o comando Zappa que faz a produtização, tá? A ida de produção para o nosso modelo, que é um deploy, tá? Que é um deploy aqui que a gente simplesmente vai utilizar. Uma coisa importante a frisar, só frisando uma coisa importante, pessoal, como nós estaremos saindo do nosso ambiente e esse ambiente estará lá no AWS Lambda, nós precisamos de criar quais são os pacotes e quais são as bibliotecas que a gente vai ter que utilizar lá. Para isso, a gente precisa de vir no pip freeze que vai fazer um inventário daquilo que a gente está usando como biblioteca, tá? Então, nesse ponto, a gente vai criar o arquivo de requirements, que é o arquivo padrão que salva quais são as dependências que a gente precisa para a nossa aplicação. Feito isso, a gente já tem um levantamento de tudo que o AWS Lambda vai precisar para rodar direitinho, e as versões também, para rodar direitinho o nosso código. Beleza? Então pronto, fizemos o pip freeze aqui, nós temos uma estrutura mínima para o nosso projeto e agora a gente vai proceder para o deploy, que é simplesmente Zappa deploy o nome do nosso ambiente, production. Bom, a gente se deparou com um erro aqui em relação à região de deploy. A gente precisa de ter aqui no nosso Zappa Settings a região da AWS que você vai fazer o upload, certo? Então, uma bem interessante é a US2. É uma das mais utilizadas, inclusive, é a que tem os recursos principais, praticamente todos os recursos da AWS encontram-se nesse US2. Então é padrão que a gente utilize, a menos que você queira utilizar por necessidade da empresa, compliance, por aí vai, outras regiões. A padrão é sempre essa. Então, levantou a exceção aqui de que a gente tem que ter uma região. E aqui agora, consertada, a gente vai rodar aqui novamente o nosso deploy. Então, uma vez executado o Zappa Deploy, ele agora está fazendo toda a parte de configuração e execução dos serviços que ele tem acesso da nossa conta lá na AWS. Ele vai empacotar a solução, vai fazer o deploy automaticamente. Como eu falei, é uma grande vantagem do Zappa e do Lambda é ser sem atrito. Então ele vai executar no deploy exatamente essas partes de configuração que normalmente tomariam um pouco mais do nosso tempo. Reparem que aqui agora a gente poderia deixar ele trabalhando automaticamente e estar executando outros trabalhos, outras tarefas relacionadas ao nosso papel. Nesse momento ele acabou instalando as dependências que a gente precisa da nossa aplicação e já está empacotando o projeto para ele mandar para o S3 como um bucket, como um zip. Então, uma vez empacotado, reparem aqui o nome do arquivo, ele está fazendo o upload para o bucket. E uma vez feito esse upload, ele vai submeter isso para um gatilho no Lambda, que é a fase, inclusive, final desse deploy. Finalizado, deployment complete. Este aqui
é o nosso link. Vou copiar o link aqui para que a gente teste. Não vai ser mais local, a gente vai colocar este cara aqui. Lembrando que nesse path nós não temos uma URL configurada, é /recomendar e um determinado ID de usuário. Ele está fazendo e aqui nós temos o retorno, que era, né, com o mesmo usuário a gente obteve a mesma resposta. Então sim, já está em produção, já está funcionando. Só um adendo final para uma necessidade de ajuste em alguma parte, tá? Por exemplo, aqui nós não utilizamos o NumPy, eu poderia editar o código tirando esse cara. Então, neste momento, eu poderia, já está salvo, né? Salvo automaticamente. Qualquer modificação que nós queiramos no código, agora a gente já não dá mais um deploy, a gente dá um update. Então, eu venho aqui e faço um update production. É assim que a gente atualiza as nossas versões lá no Lambda, que ele vai refazer o processo, mas para a gente é transparente, a gente pode fazer outra coisa, porque ele já está automatizado e ele vai passar a funcionar com essa URL também, já com o código modificado. Tá ok, pessoal? Então, nesse ponto, estamos aqui fechando essa explicação, essa análise em cima do AWS Lambda para recursos de Machine Learning. O que a minha visão é muito interessante para quem principalmente não tem um background completo em engenharia de software, mas quer levar a perna final da Machine Learning, que é a mais importante, que é colocar este cara em produção, é colocar para servir ao seu propósito de predições, de uma necessidade do negócio. Então até as próximas aulas e forte abraço.